E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas do Despertar, meu retorno além do médium Abel Glaser, do Espírito Afonso. Nós estamos na página 136, assim um resumo rapidinho, né? Então, Afonso saiu da crosta, veio para a colônia chamada Alvorada Nova, que é comandada por Cai-Bai-Schutel, ninguém mais, ninguém menos que Cai-Bai-Schutel. E Afonso ainda, por mais que ele tenha melhorado, por mais que ele tenha crescido moral e espiritualmente, ele ainda está muito cru ainda, e muito ligado à família dele na crosta, muito preocupado com a família dele na crosta. O que isso, gente, é absolutamente normal, viu? Não é anormal o que ele está passando. Quem, assim, tem muitas preocupações com relação à família, vai para a espiritualidade, vai para algumas moradas espirituais, preocupados realmente em voltar para a crosta e querer ajudar. É o caso do Afonso, né? E ele quer voltar para a crosta para ajudar de qualquer jeito. Principalmente quem viu os vídeos anteriores, que sabe da situação da esposa dele, né, da Elvira, e do casal do filho mais velho dele, o Marco Aurélio e a Cíntia. Então ele quer voltar para ajudar. Aí ele, conversando com o Rubião, que é o espírito protetor, assim, no caso, o espírito que está responsável por ele, pediu essa autorização para reencarnar. E o Rubião falou que não tem autorização para isso daí. Então, o Afonso pediu uma audiência com o Cai-Bai-Schutel. Aí ele acabou de ter essa audiência com o Cai-Bai-Schutel, pediu, né, encarecidamente para o Cai-Bai-Schutel deixar ele voltar a reencarnar. E o Cai-Bar acaba de falar que não tem autorização para isso. Eu não tenho como te ajudar. Essa reencarnação não vai ser aqui. Desse jeito que você vai conseguir. Ainda ele deixa bem claro, mesmo porque pode ser que você ainda a sua memória vá voltando aos poucos, porque da maneira que ele voltar a crescer espiritualmente, a memória de encarnações anteriores dele vai voltar tudo à tona. Logicamente as memórias que importam, né? E ele ainda previne o Afonso. Ele fala: Afonso, pode ser que essa família que você queira voltar não seja a próxima família que você irá reencarnar necessariamente em sua própria encarnação. Porque pode ser que você seja mais simpático a outras famílias. Ou seja, nós sempre encarnamos, gente, com espíritos que são simpáticos a nós. Mas não necessariamente em uma determinada família. Como nós reencarnamos dezenas, centenas, talvez milhares de vezes, então nós temos várias famílias afins, várias famílias simpáticas. E com certeza em alguma delas a gente é mais necessário, a gente é mais simpático àquela família. Então o Cai-Bai-Schutel fala para ele: olha, pode ser que você nem para essa família na próxima encarnação você volte. Mas eu não tenho autorização e por enquanto é o que eu posso lhe falar. Então nós vamos a partir desse momento agora voltar. Ele fala, Cai-Bar fala assim: ó, tenho certeza de que mudará de ideia quanto a alguns tópicos, e quem sabe essa sua vontade de voltar também não seja alterada. Quer dizer, você pode ir para outro lugar. Jamais mudarei meu ponto de vista, pois prometi ao meu filho que voltaria. Estou decepcionado. Gostaria de retornar ao meu quarto. Afonso, Rubião o acompanhará até a sua unidade. Em breve tornaremos a nos encontrar. Que Deus o abençoe. Siga em paz, meu irmão. Então, Cai-Bar dispensou Afonso e Afonso foi junto com o Rubião de volta para o quarto. Voltávamos juntos pelas alamedas da colônia, seguindo rumo à casa de repouso. Rubião e eu nada falávamos, embora tivesse notado
que ele apenas aguardava que eu iniciasse alguma conversa. Estava magoado e preferi manter o silêncio, situação que ele respeitou. Despedimos-nos e permaneci algumas horas meditando em meu aposento. Estava no plano espiritual, recebera lições e palestras de esclarecimentos, tinha autorização para deixar a casa de repouso e passear pela cidade. Avistara-me com os dirigentes dali, mas ainda assim sentia-me despreparado para entender qual a razão de não ter obtido, até aquele momento, autorização para voltar à crosta terrestre, ou pelo menos ser informado qual haveria de ser o meu destino ali. Não seria essa a curiosidade de qualquer um na minha situação? Quanto tempo mais aguardaria para obter a informação desejada? Com essas dúvidas em meu coração, terminei adormecendo e mais um dia decorreu sem que meu coração estivesse em completo sossego. Gente, ele até questiona, né? Pô, dessa maneira que eu estou querendo voltar, eles não me atendem? Mas será que só essa curiosidade, qualquer um na minha situação não teria essa curiosidade? Sim. Sim. Como ele ainda está muito ligado à família dele, então sim, essa curiosidade dele aí, qualquer um de nós que tivesse desencarnado no mesmo patamar dele estaria preocupado com a família. Gente, que fique bem claro, viu? Mesmo sendo espíritos imperfeitos como nós somos encaminhados sim para moradas espirituais. E como somos nós, espíritos oriundos de um planeta de provas e expiações, então que sim, nós somos imperfeitos. Então é absolutamente normal ele estar numa colônia espiritual e ser um espírito imperfeito. Então, não vão vocês pensando que as colônias espirituais só tem os espíritos perfeitos. Nada disso. Entendeu? Vocês imaginem o seguinte: existem tantos níveis de moradas espirituais, que conforme você vai se degradando, que conforme você vai evoluindo, você vai se purificando, você vai sempre para moradas espirituais com espíritos mais elevados, espíritos seus afins, espíritos simpáticos à sua moral espiritual. Entendeu? Então, lembrando isso daí. Imaginem, gente, uma cebola. Uma cebola que tem várias camadas. A mesma coisa são as moradas espirituais. Existem várias camadas de espíritos, várias camadas de moradas espirituais. Evidentemente, aquela pequenininha que está lá dentro da cebola é a mais inferior, entendeu? A menorzinha. Quanto mais as mais de fora são as mais puras, né? Vamos assim fazer essa referência, né? Então é isso. Continuando aqui. Lembro-me sempre de ter estado muito confuso após a conversa que tive com Caibar Schutel e seu assessor Rubião na Coordenadoria Geral de Alvorada Nova. Estava desencarnado assim como eles e nunca tinha acreditado em vida espiritual após a morte. Aliás, uma das principais causas do enorme sofrimento que vivenciei após a morte. Sentia-me desamparado e sem perspectiva de futuro, já que os dirigentes da colônia espiritual não podiam dar-me esperança ou alguma informação crucial sobre minha família. Acostumado a ter parâmetros materialistas, imaginara que tudo se resolvia no plano espiritual do mesmo modo que no físico, ou seja, poderia ir para onde desejasse desde que apresentasse bons argumentos a quem pudesse ter o poder de decisão. Não havia notado até aquele momento que a hierarquia no mundo dos espíritos se faz pela grandeza moral de cada um, e que nas cidades espirituais como Alvorada Nova, os trabalhadores não são criaturas perfeitas, mas em evolução, de modo que não têm o condão de decidir por si próprias a respeito do futuro de seus semelhantes.
Então, olha, isso aqui é muito importante, hein? Acostumado a ter parâmetros materialistas, imaginara que tudo se resolvia no plano espiritual, do mesmo modo que no físico, ou seja, poderia ir para onde desejasse, desde que apresentasse bons argumentos a quem pudesse ter o poder de decisão. Ou seja, como ele está acostumado na crosta, que aqui nós somos extremamente materialistas, e tem muito aquele negócio da riqueza, né? Como ele era um cara rico, ele podia se impor perante os outros pela riqueza dele, pelos bens materiais dele. A famosa carteirada, né? Ó, eu sou fulano, dono da empresa tal, meu sobrenome é tal, e você pode me ajudar a fazer isso. E abre portas. Vocês sabem disso. Infelizmente, a nossa realidade é essa. No mundo espiritual, ele fala assim: não havia notado até aquele momento que a hierarquia no mundo dos espíritos se faz pela grandeza moral de cada um, e que nas cidades espirituais, como Alvorada Nova, os trabalhadores não são criaturas perfeitas, mas em evolução, de modo que não têm o condão de decidir por si próprias a respeito do futuro de seus semelhantes. Então, você tem o seu livre-arbítrio dentro das moradas espirituais, mas não é você que vai chegar e falar assim: não, eu quero reencarnar na crosta e eu quero ajudar minha família e eu vou decidir com relação aos outros. Não. Aqui ele fala: você tem que ter grandeza moral. Olha aqui. Isso aqui é muito importante, gente. Volto a falar. A verdadeira meritocracia são nas cidades espirituais. Não o que nós temos aqui hoje. Que o mais rico é quem vem, né? O mais humilde sempre passa por maiores dificuldades que o mais rico. Porque o mais rico tem mais posses, mais condições, né? Então, gente, dentro das moradas espirituais é a verdadeira meritocracia. Aqueles que têm a grandeza moral, a grandeza espiritual, aqueles que são elevados, mais elevados que os outros, esses sim têm mais vantagens, conseguem usufruir de mais vantagens que os outros. A espiritualidade enxerga isso. Continuando. Comecei a perceber a importância de voltar-me a Deus, orar e, quem sabe, quando tiver mérito, ser ouvido. As coisas não seriam conseguidas através de súplicas ou pedidos, mas sim mediante fé e devoção. Então, ele entendeu que perante Deus, somente aqui a elevação moral, diante de fé e devoção, né? Entrar na faixa de entendimento real, né? Real da moral espiritual, vai fazer com que ele suba na hierarquia, que ele tenha mais direitos. Além disso, se vários habitantes da cidade trabalhavam continuamente, eu também deveria fazê-lo, e somente assim estaria realmente integrado àquela vida, talvez podendo pedir futuramente algum benefício para mim ou para os meus familiares que ficaram na crosta. Iniciei então minha jornada pedindo a Linda é a enfermeira que cuida dele, que intercedesse junto à direção da casa de repouso para essa finalidade. Desejava trabalhar. Então, ele está enxergando que somente através do trabalho, ele precisa trabalhar muito, a gente precisa. Se você pensa que você vai desencarnar e vai ficar tocando arpinha lá como anjinho de boa, não vai não. Aliás, quanto mais nós nos elevamos moral e espiritualmente, mais nós nos dedicamos ao trabalho. Mais. A gente menos vai ter necessidade de descanso. Menos a gente vai descansar. Vai muito mais trabalhar. Esse negócio de aposentadoria é só pra gente aqui que tem um corpo de carne, que o nosso corpo de carne precisa de descanso, gente. Isso não tem nem dúvida. Soube que você esteve com o coordenador geral, a Linda, né? Aí está um diálogo entre Linda e Afonso. É verdade. E como foi seu encontro? Conseguiu as respostas que tanto procuravam? Não quis ser pessimista, pois achei que poderia prejudicar o pedido que eu lhe faria a seguir e amenizei. Satisfatório. Nem tudo me pôde ser respondido, você sabe. Devo aguardar mais um pouco para conseguir determinadas informações. Isso é verdade.
Espero que de fato seu coração esteja tranquilo, pois muitos não aceitam esperar o momento certo e querem antecipar o percurso. Não vou negar que fiquei um pouco decepcionado, mas creio que agora já superei. Afonso, o melhor que você tem a fazer é começar a trabalhar, já que está em condições para isso. Era justamente o que eu ia pedir a você. Sentir-se-ia bem trabalhando aqui conosco? Sem dúvida, ótimo. Em breve lhe trarei uma resposta. Então, olha só, Afonso pediu para trabalhar, Linda falou que ele está em condições e que vai encaminhar para a solicitação do Afonso para que os coordenadores espirituais de Alvorada Nova indiquem o verdadeiro trabalho para ele. Então vocês veem, gente, ó, é tudo muito conectado, tá bom? Linda por si só como enfermeira, ela não sabe o que o Afonso vai fazer. Ele era um empresário, como encarnado ele era um empresário de sucesso. Mas qual a função que ele vai ser lá, em Alvorada Nova? Linda, a enfermeira, vai encaminhar a solicitação do Afonso, os espíritos vão estudar qual que é o melhor trabalho a ser passado para ele. Então vocês veem que existe todo um planejamento, é uma engrenagem que não falha. Não tardou para que eu iniciasse meu trabalho. No primeiro dia, logo cedo, um assistente da direção veio até meu quarto e convidou-me a acompanhá-lo. Iria mostrar-me a casa e também ensinar-me como desempenhar minha atividade. Estamos felizes em recebê-lo em nosso corpo de trabalhadores. Seja bem-vindo. Meu nome é Augusto. Você pode contar comigo sempre que desejar ou precisar esclarecer alguma dúvida. Obrigado. Gostaria de saber, em primeiro lugar, qual será a minha função. Não se preocupe, chegaremos lá. Estamos indo para o último andar do hospital. Logo que saímos do elevador, você poderá observar um longo corredor à nossa frente. Ele nos levará até as salas de estágio pré-cirúrgico. Assim fizemos. Quando estávamos nesse corredor, comecei a perguntar a respeito do funcionamento e da distribuição das salas nesse andar. E Augusto explicou-me todos os detalhes necessários. Fiquei impressionado com o hospital. Havia 4 salas de cirurgia e outras contendo o armazém de medicamentos e o centro de energia, que era o compartimento encarregado de manter o funcionamento da casa de repouso. Passei pelas salas preparatórias para onde seguiam os pacientes antes das cirurgias e pelas destinadas ao pós-operatório. Ainda nesse andar estava a administração geral, o arquivo e a sala de recuperação mental, que era o local destinado ao tratamento psiquiátrico e psicológico dos espíritos. Encontrei também os centros de estudos médicos, o local que viabilizava e preparava os projetos para o aperfeiçoamento tecnológico da crosta no campo da medicina. Enfim, estava maravilhado. Vocês devem estar se questionando, mas sala de cirurgia? Existe cirurgia no plano espiritual? Sim, meus amigos. Existe cirurgia, sim. Por quê? Porque não são espíritos elevados o suficiente para estarem totalmente com o perispírito em dia, com o perispírito sem sequelas da crosta terrestre, da encarnação que ele teve. Imaginem vocês um espírito que judiou do próprio corpo nessa encarnação inteira, seja por qualquer vício, entendeu? Que o perispírito está totalmente afetado. Então ele ainda é tão materialista que necessita sim passar por um centro cirúrgico, necessita sim passar por médicos, inclusive ele menciona com salas de recuperação pós-cirúrgica. Vocês veem como o nosso mundo
é uma réplica imperfeita, lógico, de tudo que existe nas esferas superiores, né? Vocês percebem que cada vez mais fica aqui confirmado, né, que nós somos, tudo que existe no nosso planeta Terra aqui é uma cópia imperfeita das moradas espirituais, tá bom? Então, nós paramos aqui, página 140, né? Encontrei também o Centro de Estudos Médicos, local que viabilizava e preparava os projetos para aperfeiçoamento tecnológico da crosta no campo da medicina. Olha só, então, existia inclusive um local que viabilizava e preparava os projetos para aperfeiçoamento tecnológico da crosta no campo da medicina. Tudo que nós evoluímos aqui vem de lá, entendeu? Os espíritos sugestionam para os nossos cientistas, né, para os nossos médicos, para os laboratórios de medicina, sugestionam, e aqui no nosso mundo a gente coloca em prática. É onde existe a evolução. Tudo é uma coisa que conecta a outra. Gente, nós estamos então na página 140. Lembrando vocês então que vão lá, inscrevam-se no canal, curtam lá, entendeu? Compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem, para que a gente possa divulgar cada vez mais essa nossa querida doutrina, a doutrina dos Espíritos. Até o próximo vídeo, gente.